Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Jorge Arbache, professor de Economia da Universidade de Brasília. Jorge tem 61 anos. É formado em Economia pela Universidade de Juiz de Fora, com especializações na área pela UNB, pela University of Kent, na Inglaterra, e por Harvard, nos Estados Unidos. Já trabalhou no Banco Mundial, no BNDES, no Banco de Desenvolvimento da América Latina e nos conselhos do Banco do Brasil e da Petrobras. Também foi secretário do Ministério do Planejamento. Jorge, obrigado por ter aceitado o convite. Hamilton, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo perguntando, quais são as causas do aumento recente da inflação? Bom, inflação é sempre um bicho, literalmente, de 7 ou mais cabeças, né? Então, é difícil você determinar que a causa... É difícil você isolar uma causa. Normalmente, você tem causas múltiplas e muitas vezes não só são múltiplas do ponto de vista da economia interna, mas também da economia internacional. Aqui no caso, nós temos ambas as pressões. Existe uma pressão de preços em nível global que inicia com a pandemia. O Brasil, direta e indiretamente, foi afetado por esse processo. O Brasil tem vários constrangimentos estruturais que pressionam, mantêm pressionados os preços. A gente tem problema de estrutura de mercado, a gente tem problema de financiamento, a gente tem problemas fiscais e outros problemas. Mas cada vez mais também devem ser considerados outras áreas, como, por exemplo, pressões advindas de choques naturais, secas, enchentes e outros que têm levado ou mantido o nível de preço em níveis mais elevados. É claro que você tem questões muitas vezes pontuais que explicam ocasionalmente um spike na taxa de inflação. Isso aconteceu aqui, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. Mas do ponto de vista geral, quando a gente olha para o Brasil, Europa, um caso bem importante, Estados Unidos e outros países, existe uma pressão de preços para cima. Existem, por outro lado, um país como a China, que tem experimentado uma queda da taxa do nível de preços, por razões que são bastante distintas dessas. Mas não é surpresa que hoje em dia existe uma pressão de preços em nível global, o que ajuda a explicar, por exemplo, a ação de vários bancos centrais de tentar conter o processo inflacionário ou a pressão. Esse é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, e daí talvez um pouco do embate que existe hoje entre o presidente Trump e o presidente do Fed, Jerome. Houve um repique de inflação aí nos últimos tempos, depois da pandemia. Por que a inflação voltou a subir? Esse repique está associado a questões também estruturais, de oferta especialmente, de financiamento, de preparação da economia para dar conta de um aumento da demanda que não tinha sido prevista. Esse foi um fator importante. O outro fator importante foi o problema das cadeias de suprimentos. Com a pandemia, várias dessas cadeias de abastecimento, de fornecimento, de oferta, não só no Brasil, mas fora do Brasil, elas foram rompidas. Elas foram desfeitas, muitas empresas, inclusive, quebraram. E muitos elos da cadeia de oferta se foram. Então, quando a gente começa a sair da pandemia e há aquele repique no consumo, as pessoas buscaram comprar mais, adquirir mais, enfim, viajar mais, etc. Todas essas fragilidades ficaram visíveis e isso pressionou preços em nível global. E também aqui no Brasil. O Brasil depende, por exemplo, de muita coisa importada da China, sejam insumos, sejam produtos finais. E a China, pela maneira como foi gerida a questão da pandemia, acabou provocando parte desses rompimentos das cadeias de suprimento que estão associadas à China, não se limita à China.
E o Brasil, com essa conexão muito íntima em alguns setores, isso acabou tendo repercussão. E depois disso, os outros temas, como eu já tinha falado, né, que no seu conjunto mantiveram a pressão inflacionária acesa. Houve temas importantes também sobre a gestão da política monetária, tanto no Brasil como em outros países. O Brasil, de certa forma, se antecipou, enfim, com temas favoráveis e também não tão favoráveis, mas o fato é que a inflação voltou com muita força, um tema que havia, digamos, cedido espaço antes da pandemia. E aqui estamos hoje em dia. O senhor avalia que hoje os fatores globais influenciam mais a inflação do que os domésticos? Então, esse é um tema bem importante, Hamilton. Se tem algo que caracteriza os dias de hoje, não só a elevada, mas a crescente interdependência entre as economias. Crescente interdependência. Então, assim, acontece alguma coisa, algum anúncio na China, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, isso repercute na economia global, em alguns países mais do que em outros. O Brasil, na condição de um país muito dependente dos mercados internacionais, incluindo aqui o mercado de crédito, ele acaba que está muito exposto a forças positivas e negativas da economia global, a choques de toda a natureza, choques positivos e choques negativos. Então, assim, você tem o canal junto à economia mundial, que é o canal de compra de bens e serviços, só que você tem um outro canal, que é o canal financeiro e de mercado de capitais. Esse segundo canal, ele tem uma potência ainda maior para nos manter muito atrelados ao que acontece na economia global. Então, quando há problemas como, por exemplo, uma guerra, a guerra da Ucrânia, algum tipo de problema no mercado de petróleo, ou no mercado de energia, ou no mercado de gás, ou o presidente Trump toma alguma medida, seja ela qual for, que vai ter repercussões na formação de preços importantes lá nos Estados Unidos. Como os nossos preços, ou muitos dos nossos preços, estão atrelados ao preço mundial, ainda que a gente não importe aquele produto, mas os nossos preços estão direto ou indiretamente alinhados a preços internacionais, e um desses preços mais importantes é a taxa de juros. Os nossos juros refletem os juros internacionais, mais um prêmio de risco e outras questões. Então, não há como isolar o efeito internacional, ou as pressões diretas ou indiretas, nos preços e em outros setores, do que acontece aqui no Brasil. Isso para o bem e para o mal. E esse é um ponto importante, especialmente quando a gente pensa em política monetária. Política monetária, se você pensar do ponto de vista muito, digamos, linear, é algo que, em teoria, estaria sob o controle da autoridade monetária. A autoridade monetária olha o que está acontecendo, ele, no caso como o nosso, ele tem uma meta, ele tem uma missão pré-definida e tem as suas ferramentas para atacar ou para fazer valer a sua missão. Porém, a área de atuação daquelas ferramentas, o impacto daquelas ferramentas, ou a amplitude daquelas ferramentas diminui quando a sua economia está muito atrelada à economia global, ou quando essa sua economia está muito exposta e acaba incorporando vários daqueles temas que a gente acabou de falar. Isso reduz a potência da política monetária para levar a economia ou o nível de preços para aquele ponto que a autoridade monetária considera o ponto ótimo, ou o ponto meta. Então, assim, isso faz com que, muitas vezes, os bancos centrais tenham que dar uma dose de antibiótico talvez maior do que devesse dar, se ele tivesse, digamos, um pleno controle. Existem outros temas que vêm reduzindo a potência da política monetária. Existem vários outros temas, mas esse da economia, essa da interdependência é muito grande. Veja, por exemplo, o que tem acontecido nessas últimas 3 semanas com a entrada do presidente Trump.
a política econômica brasileira, assim como a política econômica de outros lugares, praticamente se tornou subordinada ao que acontece nos Estados Unidos. Política fiscal, de juros, de comércio, industrial, tecnológica, de tarifas. A gente está subordinado e como age, ou como deveria agir um Banco Central num contexto como esse aqui? É uma duríssima missão ser de um Banco Central, ser de um comitê de política monetária, num contexto em que você tem muitas forças com sinais trocados, simultâneas, em que se faz muito difícil, ou cada vez mais difícil, você isolar ou poder dizer que A causa B ou que B causa A. Isso tem ficado cada vez mais difícil, né? E, portanto, a ação da política monetária ela é muito mais complexa hoje, né? E daí talvez a necessidade de haver uma maior busca de alinhamento entre as várias políticas de um país. As políticas setoriais de oferta, as políticas fiscais, as políticas monetárias, as políticas energéticas, enfim, de tal forma que se busque de maneira coordenada, cada um mantendo a sua independência, tendo as suas ferramentas, os seus instrumentos, mas apontando para direções que, a médio prazo, você possa otimizar os efeitos dessas políticas, tendo como base ou como meta gerar uma prosperidade, gerar um crescimento sustentável e sustentado, já que para se atingir esse tipo de meta, você precisa de todo um conjunto de políticas que remem na mesma direção, que criem complementariedade e sinergia. De novo, cada um mantendo o seu papel, a sua autoridade, a sua missão. Mas essa visão que aponta para um grande norte comum, ela pode ser hoje mais necessária do que ela foi ontem. Falando sobre a meta de inflação, o Banco Central diz que deve descumprir, né, agora a meta contínua de 3% e com prazo de 6 meses. O Banco Central diz que deve descumprir aí em junho já, porque já está acima do teto da meta. Isso é um cenário que preocupa? Essa é uma questão bem complexa e que volta ao que eu tinha falado antes. Eu acho que a gente tem um contexto, obviamente, super complexo. A política fiscal ou as questões fiscais, as pressões fiscais, elas têm naturezas múltiplas. Tem sim as ações diretas do governo, mas tem várias outras explicações de por que a gente tem pressões fiscais crônicas nesse país. A gente tem, claro, temas como o Rio Grande do Sul, como dívidas de estados, etc., mas a gente tem outros temas, como, por exemplo, as forças demográficas, que têm um poder absolutamente grande no presente e terá ainda mais no futuro para explicar o fiscal. E tem, obviamente, as próprias políticas do governo, política com relação ao salário mínimo, benefícios, etc., etc. Dito isso, é necessário dizer que para um país em desenvolvimento como o nosso, num contexto como esse que a gente vive, com um grau de exposição à economia global tão grande, experimentando questões estruturais ultrapotentes, como é a mudança demográfica, por exemplo, e a baixa produtividade, a baixíssima produtividade, tudo isso faz com que isso faz com que perseguir uma meta de inflação tão, digamos, dura, como é o nosso caso, 3% nesse contexto, é algo para lá de ambicioso, convenhamos. Os próprios autores, ou os próprios, entre aspas, pais da política monetária moderna brasileira, recentemente falaram que a gente tem que ter uma visão mais cuidadosa e mais relaxada com a política monetária mirando o centro da meta. O próprio pai, um bastante conhecido economista aqui no Brasil, junto com seus coautores. Então, assim, eu não pensaria que
isso que você falou devesse ser visto como o fim dos tempos. Eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla, de tal forma que a gente possa incorporar coisas que tenham que ser incorporadas, né? E aceitar os choques de diferentes naturezas que têm afetado a formação de preços no Brasil, sem que isso venha como prejuízo de se buscar uma política fiscal condizente com as dificuldades que o país tem. Então, assim, o que eu estou dizendo é que é necessário ter uma visão mais ampla e é necessário aceitar que o Brasil passa por um período, o mundo passa por um período de extrema complexidade em que esses choques tornam muito mais difícil, como a gente comentava antes, a gestão da política monetária e também da política fiscal. Uma mudança da meta, então, poderia ser uma solução na avaliação do senhor? Eu acho que uma mudança da meta é algo que tem que ser considerado tendo em vista uma visão de longo prazo, não como resultado de uma política de curto prazo, porque isso seguramente viria ao custo da credibilidade do Copom. Isso teria que ser feito como parte de um processo muito mais amplo, mas eu acho, e aí talvez seguindo o que os autores que eu acabei de mencionar, né, o Sérgio Verlan e outros comentam, ou têm comentado esses dias, talvez a gente devesse não mirar o centro da meta, mas mirar a banda, que é um pouco, que daria um pouco mais de flexibilidade para o Copom fazer a gestão, considerando tudo que a gente já falou. Mas aí a banda não poderia mudar? Por exemplo, como o teto seria a meta, na verdade a banda poderia ser também um alvo um pouco difícil de se concretizar? Esse é um risco, porque se você mira a banda de cima, você corre risco de sair, né? Por outro lado, no mundo ideal, a gente deveria, na verdade, ampliar a banda, só que ampliar a banda num contexto como esse pode ser muito perigoso, né? Porque a questão da credibilidade do Copom poderia ser visto como algo bastante idiosincrático. Isso pode ser muito grave nesse momento. Talvez mais adequado nesse momento seria o Copom estar um pouco mais relaxado e olhar a banda, sabendo que há um risco. Se você olha muito para a banda de cima, a chance de você pular a cerca existe e ela pode ser problemática. Mas o que não dá é para nós não considerarmos todas essas questões que a gente já falou antes. Não dá para não considerar. E não dá para, e da mesma forma, dizer que toda a questão é puramente fiscal, quando a gente sabe que em parte sim, mas na sua totalidade não, né? E a gente sabe que tem várias forças que estão muitas vezes fora do controle do governo. Muitas coisas, como a gente sabe, estão no âmbito do Congresso, outras estão no âmbito, sei lá, da demografia, outras estão no âmbito da economia internacional. O espaço de manobra do governo é menor do que muita gente pensa, e daí vai. E, de novo, a necessidade de haver uma coordenação. Aqui, nesse caso, uma que seria muito bem-vinda, no mundo ideal, seria uma entre executivo, legislativo e também o judiciário. E também que tem um papel importante em muitos casos específicos. Porque os desafios eles são suficientemente complexos e a economia se tornou algo suficientemente difícil de ser gerido que as ferramentas, os instrumentos convencionais que dispõe o governo já não são tão potentes como no passado. E o mesmo acontece com a política monetária, como eu falava antes. Na política monetária, o senhor acha que o Copom vai interromper as altas da Selic já na próxima reunião, em março? Eu estou esperando para ver também, e seguindo um pouco as discussões, mas essa é uma possibilidade. Uma possibilidade de interromper. Já está em 13,25, havia sinalizado que poderia chegar a 14,25. A gente sabe que o Brasil tem um dos maiores juros reais do mundo, né?
O que isso impacta em questão da economia, em questão da atividade econômica do Brasil? Bom, impacta em tudo, né? Porque, inclusive, sobretudo, eu vou falar de apenas duas coisas. Uma delas, obviamente, é a própria gestão da dívida, o próprio serviço da dívida, que tem um impacto orçamentário absolutamente brutal. Então, assim, é cachorro correndo atrás do rabo. Né? A segunda coisa é na viabilidade de vários investimentos. Eu não estou falando de investimentos em mercado financeiro. Pelo contrário, esses investimentos se beneficiam de um juro alto. Estou falando em investimento produtivo. Muitos e muitos projetos se tornam inviáveis. Não com aumento de 5%, muitas vezes com aumento de 1% real. 1% pode ser suficiente para, quando você faz as contas da viabilidade econômica e financeira de uma operação, por exemplo, uma operação de uma nova fábrica de alguma coisa, ou uma nova operação de uma usina de energia. Aqui se faz conta do 0, alguma coisa. Né? Isso já pode fazer diferença. Né? Então, o padrão de taxas de juros no Brasil, ele torna a agenda do investimento produtivo uma agenda extremamente desafiadora. Extremamente desafiadora. E isso não é compatível com o crescimento econômico. É impossível você crescer. Agora, uma coisa que é importante dizer, e que nem sempre é muito conhecido, né? Uma das razões das dificuldades que nós temos com o real é o fato de que a única economia da América Latina e do Caribe, a única, que tem uma moeda soberana é o Brasil. Né? Todos os demais países, eu disse todos, ou eles têm uma economia dolarizada, ou eles têm uma economia semi-dolarizada, ou então eles têm duas moedas. Né? Então, assim, a modo de exemplo, você tem vários países que são vizinhos nossos aqui, em que você usa a moeda local para você comprar pão na padaria. Né? Mas quando você vai comprar um carro, ou vai comprar um imóvel, ou você vai fazer um investimento no banco, você faz em dólar. Isso tudo certinho, tudo bonitinho, sem o menor problema. Você tem outras economias, como o Equador, que dolarizaram. Boa parte do Caribe dolarizado. Você vai para o México, a maior parte das operações bancárias de um certo porte para cima, dolarizados. Né? Você tem o nosso vizinho Argentina aqui, que é uma economia que é para lá de semi-dolarizada. E por aí vai. Qual que é o problema disso? É que na condição de uma economia que tem uma moeda soberana, uma moeda soberana é uma moeda em que você tem o total controle sobre ela, e você não tem uma moeda estrangeira e você, portanto, tem que defender aquela moeda, que é o caso do Brasil, essa moeda ela fica muito exposta a choques externos e muitas vezes a processos especulativos. Se, por outro lado, você tem uma moeda se você tem uma moeda dolarizada, você não vai ter corrida especulativa ou pressões internacionais de determinadas naturezas. Né? Então, voltando para o nosso caso, em que a gente tem uma moeda soberana, isso tem um monte de benefícios. Isso dá um monte de espaço de manobra para a gente fazer política econômica e defender os nossos interesses. Por outro lado, isso aumenta o custo de gestão dessa moeda e de defesa dessa moeda. Então, isso ajuda a explicar por que, por exemplo, que países que têm economias aqui da região, do tamanho da economia do DF, ou países um pouco maiores, que têm economias muito menores do que a de São Paulo, que são vizinhos aqui, tem rating melhor do que o nosso. São economias muito mais simples, extremamente mais simples. Algumas delas, nos últimos 5 anos, 5 anos, trocaram 6 vezes de presidente. 6. Vários, inclusive, presos. Né? E teve até casos trágicos. Tem rating melhor do que o do Brasil. Parte da explicação está no fato de que eles têm o dólar como uma das moedas, uma das duas moedas de curso oficial.
e parte está no grau de simplicidade da economia, muito mais ancorado em algumas poucas commodities, por exemplo. Então, essas economias, diante da visão de um agente de rating, elas são economias muito mais... Se ela faz um bom comportamento, considerando moeda, simplicidade, essa economia chega a ter um rating melhor do que o nosso, sendo uma economia muito mais modesta, muito mais simples, muito menor, muito mais incapaz de gerar certas políticas, ou de ter ambição econômica, ou de ter um lugar ao sol na economia global, do que a economia brasileira. Então, custa ao Brasil ter uma moeda soberana. E custa muito. Né? Então, assim, eu estou dizendo isso tudo porque esse é um elemento fundamental para se entender política monetária no Brasil. E também política econômica de uma forma geral. O fato de o Brasil insistir para o bem e para o mal em ter a sua moeda soberana. Agora, se você me pergunta, você falou, Jorge, para o bem e para o mal, qual dos dois é melhor, é maior? Obviamente que é o lado bom de ter uma moeda soberana. Isso dá ao país uma autonomia e uma independência que poucos países desse porte podem se dar o luxo de ter. Né? Isso permite ao país ter certas ambições. E aí você fala, o que mais que permite? Dois outros fatores, para não ir longe. Então, assim, o Brasil, além de ter uma moeda soberana, que não é óbvio, aqui para a região, o Brasil, por exemplo, ele produz toda a energia que precisa. Isso é óbvio? Não, não é óbvio. Poucos países médios e grandes têm toda a energia, produz toda a energia que precisa. Isso te dá uma mega autonomia. Mas não basta. Né? Ou não é só isso. O Brasil é um país que também produz todo o alimento que precisa. E sobra e exporta. Né? Então, fatores como esses colocam o Brasil numa situação muito distinta de várias economias do mundo. Aqui na região nem se fala. O país está posicionado é como se fosse uma outra liga, que tem todos os seus custos, mas todos os seus benefícios, muitos deles potenciais. A gente ainda pode realizar, pode converter isso tudo em coisas muito positivas para o país. Não convertemos necessariamente, por várias razões. Mas o fato é que o país é muito mais preparado para correr na Fórmula 1 do que vários outros países que estão pensando em tentar chegar na Fórmula 3, na Fórmula 4. Agora, a nossa moeda também é impactada pelo cenário internacional. Como o senhor vê esse contexto global da economia e também político? E como o governo Donald Trump nos Estados Unidos pode afetar a nossa economia? O governo americano pode afetar de diversas maneiras. Eu vou falar de apenas duas. E são aquelas que afetam ou que trazem volatilidade para os mercados, para os preços dos ativos, e aquelas que fazem com que os contratos estejam perdendo validade. Começando por esse segundo. O governo americano cancelou uma série muito grande de compromissos, de contratos, de acordos e de políticas, como, por exemplo, o Inflation Reduction Act ou o Infrastructure Act, né, duas políticas fundamentais do governo Biden, uma voltada para refazer a infraestrutura do país, a outra voltada para a parte de energia, sustentabilidade, baterias, novos materiais, etc. Essas duas políticas foram desfeitas e uma série muito grande de contratos foram cancelados. Para ficar aqui, mas vários outros setores, vários contratos em vários outros setores foram cancelados. Né? Esse tipo de coisa, ele traz uma sensação de incerteza e de imprevisibilidade sobre papel assinado. E para um país como o Brasil, que depende muito da economia global, incluindo do mercado de crédito, incluindo de acordos, um mundo mais imprevisível, um mundo mais incerto é muito danoso para nós. Porque nós não somos suficientemente grandes
para podermos manejar os nossos interesses de uma maneira mais independente e isolada da economia global. Você podia falar, ah, não, mas o Brasil ele é pouco aberto, a economia global ele é pouco aberto em algumas áreas, por exemplo, na importação de bens, na importação de serviços, a depender do serviço, não. A gente é muito conectado. Pense, por exemplo, na economia digital. A gente é totalmente conectado à economia global. Quando a gente pensa em mercado financeiro e mercado de capitais, como a gente já falou, a gente é totalmente conectado, né? Acontece lá, em milésimo de segundo, bate aqui com todas as suas repercussões. E a segunda coisa é sobre o preço dos ativos, né? Toda essa carga de incerteza, de imprevisibilidade que o governo Trump colocou na mesa está fazendo com que os indicadores de volatilidade nos principais mercados americanos tenham disparado. Se você pegar, por exemplo, o índice VAX, que mede exatamente isso, ele explode depois da entrada do presidente Trump. Se você vê, por exemplo, o que acontece no mercado do ouro, uma corrida por ouro. Se você vê o que está acontecendo no mercado imobiliário americano, outra corrida. As pessoas estão saindo de vários papéis porque perderam noção do valor. Isso torna... Então, ganhar e perder vira norma e não é exceção. Muitos fundos de hedge estão se desfazendo de muitas posições. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo é que para um país como o Brasil, que depende muito da economia global, uma economia global mais frágil, isso tudo nos Estados Unidos tende a pressionar os juros para cima lá. E é o que vai acontecer, muito, muito provavelmente. Por causa de tudo que eu já falei, mais as tarifas e outras, imigração, tudo isso vai jogar a taxa de juros dos Estados Unidos para cima. E para nós isso é muito ruim. Né? Um mundo mais incerto e um mundo com taxas de juros mais altas. Isso vai bater na nossa taxa de juros, vai bater lá no Copom, vai bater nos nossos mercados, vai bater nos nossos custos para financiar as coisas, vai bater na entrada de investimento direto estrangeiro aqui, vai bater na inflação. Então, assim, para nós tudo isso é muito ruim. Independentemente de taxa ou sobretaxa, é o preço do aço. Isso é ruim, tal. Mas tem algo ainda pior, que é isso que eu estou falando, né? Um mundo mais incerto, mais inseguro, mais imprevisível, nos torna muito mais vulneráveis do que a gente já é. Agora, como contornar isso? A taxa Selic ficou 3 anos acima de 10%, em 2 dígitos. Por que a inflação não se mantém na meta com juros tão elevados que a gente tem? Então, por conta um pouco do que a gente falou antes, né? A potência da taxa de juros, ou da política monetária, ela é muito menor hoje. Então, aquilo que a gente estava falando, para você atingir o seu objetivo, você tem que duplicar a dose do antibiótico, entre aspas. E o custo que isso tem para a economia, que tem para a questão da pobreza, da desigualdade, pode ser brutal, né, para a gestão fiscal. Então, assim, isso tudo diz para a gente que é necessário ter uma política, como eu dizia antes, no mundo ideal, muito mais coordenada. É necessário que a gente procure diminuir as nossas grandes fragilidades do ponto de vista interno e externo. É necessário diversificar muito mais a economia, é necessário buscar explorar agendas de maior geração de valor e aumento de produtividade, de tal forma que você tenha, isso tudo eles formam um colchão de amortecimento que tendem a reduzir essa exposição do Brasil a tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Então, assim, a gente corre o risco, isso que você acabou de falar, né? No limite, no extremo, o que você está dizendo é que é possível que a gente caia no que a gente chama de estagflação, né? Que é a combinação de inflação alta com estagnação. Sim, isso é possível. No mundo de hoje,
com todas essas coisas que estão acontecendo na economia global, isso sim é possível acontecer. E num quadro como esse, a potência da política monetária é ainda menor. Você está tipo assim, pior dos mundos, né? Todo lugar onde eu não queria estar é num quadro de estagflação, né? Então, assim, a gente não deve esperar isso acontecer para a gente, então, reagir, né? Eu não estou dizendo que vai acontecer uma estagflação, eu estou dizendo que hoje, se tem algo que a gente não pode ignorar, são as hipóteses absurdas. Hoje, qualquer coisa corre o risco de acontecer, tanto interna como externamente. O mundo se tornou muito mais complicado, muito mais complexo, muito mais incerto. Então, assim, a gente já roda com uma taxa de juros real muito alta. A gente não deve pensar que ela tem que aumentar muito mais ainda para a gente botar a casa em ordem. É necessário que haja, na medida do possível, políticas públicas de todos os poderes que busquem esses objetivos de um crescimento, de uma prosperidade. Tratando agora de política fiscal, o senhor avalia que é necessário cortar mais os gastos públicos e é possível fazer isso? Então, essa é uma ótima questão também, né? Cortar gastos públicos no quê, né? Num contexto em que você tem um engessamento brutal do orçamento e num contexto em que uma parte importante do orçamento está na mão do Congresso, né? Então, assim, é claro que existem políticas que estão ao alcance do governo, do executivo, como um aqui que a gente acabou de falar, a questão do salário mínimo, e várias outras, mas ainda assim, esses temas, por mais que sejam importantes, eles têm repercussões ainda mais importantes e eles não necessariamente são remédios para algumas questões de fundo que estão colocadas. E que a gente já mencionou uma delas, por exemplo, a questão demográfica. Uma outra, o baixo investimento que tem impacto sobre a oferta. Você não consegue ofertar tanto quanto você necessitaria para você manter vários preços contidos, né? Porque você tem, em muitos casos, uma limitação de oferta porque você investe menos do que deveria para um país desse tamanho aqui. E quando você pensa, tem outras áreas importantes, mas quando a gente pensa na demografia, que eu tenho insistido tanto, se a gente não fizer nada, absolutamente nada, e mesmo que a gente tenha um fiscal comportado, a demografia será suficiente, ela sozinha será suficiente para nos colocar numa situação fiscal complexa, mesmo que você seja muito ortodoxo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que o que é necessário mesmo, no fundo, o que é necessário é um conjunto de políticas públicas que equacionem ou que mirem, ao menos, as questões de médio e de longo prazo. Então, é como se a gente andasse de trás para frente. Eu tenho que mirar o longo prazo e ver que políticas de curto prazo eu preciso conformar para que eu aponte para lá. Não é que eu vou chegar lá hoje, de jeito nenhum, mas eu tenho que apontar para lá. É para aquele lugar lá que eu preciso chegar um dia. E o que eu tenho que fazer hoje, né? Então, assim, e não ao contrário, a gente resumir a ópera a gerir o curto prazo, ele é ruim porque ele passa uma ideia até mesmo de acomodação. E não só acomodação na natureza das políticas, mas também nos seus resultados. Quando a gente sabe que o que importa mesmo é criar condições que reduzam a exposição desse país a tanta complexidade, tantos choques, que mantém o fiscal ruim, que mantém o setor externo da economia sob risco, e daí vai, né?
E, de novo, né, isso requer uma série de reformas econômicas que a gente não gosta muito de falar. Muitas delas têm a ver com o próprio orçamento, muitas delas passam pela forma como os poderes estão se relacionando e questões ultra complexas de governança, de accountability e de transparência, né? Tudo isso eu sei que são extremamente complicados, mas não tem jeito. O senhor falou do orçamento que é engessado. Uma possibilidade é fazer desse orçamento um pouco mais maleável do ponto de vista do Poder Executivo? Eu acho que isso sim é outro tema que seria importante, a gente ter um orçamento plurianual também. Eu acho que isso é algo que traz uma transparência e traz uma responsabilidade maior, né? A gente tem, por exemplo, vários passivos contingentes que não são devidamente levados em conta. E quando você tem um orçamento plurianual, você é obrigado a levar em conta várias coisas. Isso reduz o espaço teórico de irresponsabilidade, seja do executivo, seja do legislativo e do judiciário também, de todo mundo, entendeu? Então, assim, ou seja, em outras palavras, a gente tem que encarar o bicho de frente. E no que você encara, no que você reconhece que tem um bicho na sua frente, você pensa no que fazer, enfim, como você vai agir. Se você nem mesmo, você sempre pode empurrar para o ano seguinte, que é o que a gente faz, você vai, na verdade, jogando o lixo para debaixo do tapete até que você vai tropeçar naquele lixo lá e você vai quebrar o queixo. E isso não pode acontecer. Faria essa pergunta agora. As medidas que o governo tem adotado são suficientes para equacionar o problema nas contas públicas? Eu acho que não, por conta de todo o conjunto da obra aqui que a gente conversou, né? É necessário sair dessa armadilha de só olhar o curtíssimo prazo e de estar discutindo a agenda do dia. Acho que isso é muito pouco para um país que tem ambições, como é o caso do Brasil. É muito pouco, é muito raso. Isso é raso por parte do governo, é raso por parte dos políticos, é raso por parte da Faria Lima, é raso por parte de todos. De novo, aqui é cachorro correndo atrás do rabo. Eu sei que sair da armadilha do curto prazo é muito difícil, eu sei disso. Só que é isso que tem que ser feito. E num mundo que se torna cada vez mais difícil e complexo, e num mundo em que a gestão da política pública, seja ela como executivo, política monetária, legislativa, enfim, é algo muito mais complicado e a potência dessas políticas é muito menor do que já foram. É necessário que você preserve o espaço que você ainda tem e que você busque essas coordenações que a gente comentava, de tal forma você proteger os interesses do país. Duas medidas de longo prazo foram adotadas na área fiscal do governo nos últimos anos. Em 2016 foi criado o teto de gastos. Em 2023, agora, o teto foi reformulado pelo marco fiscal no governo Lula. O arcabouço fiscal foi bem desenhado na sua avaliação? Olha, eu acho que tem muita gente que pode responder muito melhor do que eu essa questão, mas a minha primeira reação é a seguinte: esse novo arcabouço foi suficiente para colocar a casa em ordem? Aparentemente não. Então, isso sugere que talvez não tenhamos feito o dever de casa, não só do ponto de vista pontual, mas também com uma visão mais abrangente. E, de novo, eu insisto que o que mais deveria ocupar as nossas atenções é essa combinação entre o curto e o longo prazo, e não só o curto prazo. Acho que o nosso fiscal, mesmo com o novo arcabouço, é necessário dizer também que várias políticas muito interessantes têm sido aprovadas. Uma delas, obviamente, a própria reforma tributária, várias outras reformas no campo setoriais, no campo da energia, por exemplo, no campo da NIB, da Nova Indústria Brasil, o plano de transformação ecológica e outras políticas. Então, assim, existe por parte do governo, é necessário se reconhecer isso,
uma busca de políticas que tentam dar conta de grandes desafios nossos. Por outro lado, outras questões que são necessárias não necessariamente atingiram, digamos, uma etapa de maior desenvolvimento, como é o caso da própria Previdência, que eu tenho insistido tanto aqui, que é uma área que me preocupa muito, né? Todos os gastos, esses gastos da parte social, Previdência e também benefícios, que tem toda uma riqueza do ponto de vista de atenção a grupos fundamentais da economia, mas que a gente tem que encarar essa agenda, a questão dos militares, a questão dos funcionários públicos, etc., né, que compõem um gasto muito grande. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, essa nova infraestrutura, esse novo framework, do meu ponto de vista, eu não sou um especialista nesse tema específico, mas na medida em que ele não endereça as questões que são as maiores geradoras de pressão fiscal, então a gente segue olhando para o curto prazo. E a gente já sabe que mirar o curto prazo não é suficiente. Por mais que gerar números na manhã seguinte possam ser úteis para acalmar os mercados, isso não para de pé, porque a gente sabe que no dia seguinte novas fontes de tensão poderão acontecer. Então, assim, de novo, o que nos falta, eu acho, é maior atenção àquela ponte que liga o curto ao longo prazo, né? É preciso, o que a gente mais precisa, a gente só vai gerir, a gente só vai dar conta desses desafios do Brasil, de crescer mais, de combater pobreza e desigualdade, de nos inserirmos melhor na economia global, etc., se a gente der conta de algumas coisas fundamentais. Uma delas, obviamente, é ter um crescimento maior da produtividade, né? Isso passa por um monte de áreas, né? Outra, obviamente, é a gente poder investir mais, né? E tudo isso levando a uma taxa de crescimento maior. Porque você, grosso modo, Milton, você vai solucionar os nossos graves problemas, esses aí de desigualdade regional, de pobreza, de desigualdade, de questões com os idosos, com as crianças, questões com a saúde, etc. Se você, grosso modo, de duas formas, ou você gera mais excedente, ou seja, você gera mais riqueza e pega uma parte dela para bancar, para pagar essa conta, ou você tira de A para dar para B. Só que essa segunda solução é uma solução e normalmente não funciona. Funciona no curto prazo, mas logo ela mostra as suas rachaduras. O que a gente tem que fazer é crescer. Só que a gente tem que crescer de uma forma sustentada, ou seja, não crescer com voo de galinha. Porque a gente já sabe que também não funciona. Você sobe muito, depois você cai, depois você sobe de novo, ou seja, você não voa, você não vai longe. Então a gente tem que crescer um pouco mais do que a gente tem crescido. A nossa taxa média de crescimento tem que ser maior. E aqui exige toda uma coordenação de políticas, né, que passa pela fiscal, passa pela monetária, mas passa por outros setores também. No fundo, o que deveria estar nos preocupando mais seria isso. Como é que a gente promove um crescimento maior? Como que eu gero mais excedentes? Como que eu gero mais riqueza para eu ter mais de dar de comer para mais gente, inclusive para os próprios setores que estão gerando riqueza, né? Então, assim, eu preciso permitir que eles possam fazer mais e melhores negócios, que empurre o país para cima. O arcabouço fiscal é parte dessa equação, né? E melhor ainda seria um arcabouço fiscal que mirasse essa agenda, incluindo aquilo que é pertinente a você
criar incentivos ao investimento. Aquilo que é pertinente é você rodar com uma taxa de juros real mais baixa. E aqui eu sei que tem um ovo e galinha aqui. Sim, tem um ovo e galinha, obviamente. Mas a gente tem que desarmar essas grandes armadilhas, né? Então, assim, não dá, eu não consigo entender muito bem como é que a gente pode gerir uma economia desse tamanho. É muito grande para a gente tratá-la como algo marginal. Né? Não só é a maior economia da América Latina, mas é uma das maiores economias do mundo. A gente não pode tratar essa economia pensando na manchete do jornal da manhã seguinte. Isso é muito pouco. Por mais que isso tenha lá a sua importância e tal, não é isso que deveria guiar as atenções da nossa Wall Street, né? E tampouco da nossa esplanada dos ministérios. A gente teria que ser um pouquinho mais ambicioso e falar, olha, beleza, mas a gente tem um jogo muito mais interessante para jogar aqui. Então, assim, é para aí que eu acho que a gente tem que ir. O senhor falou de demografia e previdência. O senhor avalia que é necessário uma nova reforma da Previdência? Eu acho que é necessário. Quando seria isso? Bom, questão super difícil. No fundo, ela é para ontem. E por quê? Em parte, a gente não conseguiu ser... A gente fez uma reforma recentemente. Ela talvez não foi tão ambiciosa como deveria ter sido. Pense, por exemplo, na questão dos militares. Pense num conjunto grande de exceções que tem. Mas a nossa taxa de fertilidade está caindo, né, mais do que a gente tinha previsto. A nossa população cresceu menos do que o que a gente tinha previsto, saiu o censo lá, a gente viu que ela cresceu menos, né? O grupo de pessoas que vai pagar a conta, incluindo você, Hamilton, ele não está preparado, não só do ponto de vista de número, mas do ponto de vista de geração de riqueza, de produtividade, para gerar excedente, para então pagar a conta da Previdência e dos benefícios. Então, assim, a gente tinha olhado um bicho há poucos anos atrás, só que esse bicho agora é um pouco diferente e ele é pior. Então, assim, a gente não tem jeito, não tem para onde correr. O Brasil vai ter que fazer uma nova reforma, essa reforma vai ter que ser dura. E ela vai ter que incluir grupos que ficaram de fora, várias exceções, vários e vários casos que saíram da base de contribuição. E simplesmente o país não dá conta, né? Isso gera, como a gente falava antes, a pressão permanente que isso gera sobre o orçamento é tão brutal que eu volto à questão do antibiótico, que o antibiótico que você tem que dar na gestão do fiscal para você acomodar a crescente pressão da Previdência é tal que você vai morrer intoxicado pelo tanto de antibiótico que você tem que tomar. Então, assim, não tem jeito. Você vai falar, mas que desgraça. É exatamente isso. É uma desgraça. Só que você tem que encarar de frente aquilo que a gente falava. Você tem que encarar os seus fantasmas de frente então, assim, uma forma não é a única forma. Uma forma importante de fazer isso é você trabalhar em agendas de produtividade, em agendas de sofisticação daquilo que a gente produz, de agregação de valor, porque quando isso acontece, você gera mais riqueza e mais excedente. Então você tem mais para tirar para pagar a conta da Previdência e dos benefícios. Se você segue produzindo coisas de baixo valor e muito menos do que você poderia, você pagar a conta da Previdência fica muito mais doloroso. Muito, mas muito mais. E pior ainda, você quer coisa mais amarga do que você colocar nas costas dos jovens um bicho desse tamanho para eles carregarem? Não dá, né? Não dá. Essa conta não fecha. Então, assim,
A gente sabe o que tem que fazer, você tem que trabalhar em várias áreas, produção, capital humano, inovação, tecnologia, inserção na economia internacional, atração de capital estrangeiro, tema absolutamente fundamental, e outros, e tem que combinar isso com uma reforma da Previdência que não será pouco dolorosa. Do ponto de vista da produtividade, o Brasil cresceu 3% nos últimos anos. Na sua avaliação, esse número é baixo, dados os desafios do que o Brasil tem? Quais são as perspectivas? Você disse crescimento do PIB. Crescimento do PIB, isso. A gente cresceu cerca de 3% nesses últimos anos recentes, mas quanto mais para trás você for, mais essa taxa média cai. E talvez mais importante do que usar essa métrica é a gente usar a métrica do PIB per capita. Né? O PIB per capita nosso tem sido muito modesto. E ele volta ao tema que a gente falava antes, né? Que da geração do excedente. Então, essa conta tem que ser feita no per capita. Então, assim, quando eu faço a conta do per capita, eu vejo que está sobrando pouco para pagar as contas do investimento, da previdência, não sei mais o que, né? Então, assim, e pior ainda, o seu tema, né? E o crescimento da produtividade, na verdade, ela tem sido extremamente modesta, seja em relação a nós mesmos, seja em relação a vários países de comparação. E não tem jeito, né? Se a sua produtividade cresce tão pouco, isso implica dizer que a sua chance de crescer está muito mais limitada, ou para crescer você tem que fazer um esforço muito maior. A ideia lá do antibiótico. Isso pode levar a programas de crescimento rápido, milagrosos, que a gente sabe que não para de pé, né? Então, assim, a gente não deve se limitar à questão da produtividade, mas ela é absolutamente fundamental. Pense, por exemplo, na quantidade... Tome uma questão importante. Grau de urbanização do Brasil. O Brasil é um dos países mais urbanos do mundo. Do mundo, não é da região. É do mundo. 87% da população brasileira é urbana. Muito acima da média mundial. Só que, então assim, o nosso grande problema de produtividade está na cidade, não está no campo mais. Antes era o contrário. Agora a produtividade baixa está nas cidades. Só que a gente tem um grau de informalidade muito grande nas cidades. Você deve ter inúmeros casos durante a sua vinda para o trabalho, a sua saída no final de semana, da quantidade, por exemplo, de jovens que a gente vê fazendo coisas de baixíssima agregação de valor, vendendo bolo no sinal de trânsito, o outro vendendo saco de lixo, o outro lá limpando o vidro do seu carro, enfim, e tantos inúmeros outros casos. Isso aqui é só um micro exemplo de como a gente tem que ajuda a explicar por que a produtividade é baixa, porque o que ele faz gera muito pouca riqueza, gera muito pouco excedente, gera muito pouco valor. Pense agora na quantidade de empresas que também são muito pouco produtivas, que é a grande maioria do Brasil. Então, assim, a gente tem que olhar a produtividade das pessoas, mas também a produtividade do capital, que é muito baixa também. Então, assim, é muito difícil dar conta dos desafios que a gente está aqui colocando ênfase, que são essas questões mais parrudas, se você tem uma produtividade tão baixa, tão modesta. E aí, de novo, a gente volta lá para a pergunta do início, né? Como é que eu dou conta de política monetária e fiscal num contexto em que essa economia insiste em crescer pouco, porque ela não tem músculo para crescer mais, enfim. Ou seja, as coisas estão todas interligadas. Agora, para finalizar, como a tecnologia pode ajudar a aumentar a produtividade na economia brasileira? Então, a tecnologia, ela é um dos pais da produtividade, né? Então, assim, sem o uso de tecnologias mais sofisticadas e de inovação, inclusive de modelos de negócio, e outros tipos de inovação, é mais difícil você aumentar a produtividade, é mais difícil você gerar excedentes, né? A tecnologia ela é brutalmente importante,
né? E ela é ainda mais importante num país, e aí voltando a um tema que a gente já falou, que tem questões fiscais extremamente graves, questões demográficas muito graves, questões de juros reais muito altos. Né? Se você consegue incorporar tecnologias que aumentem a eficiência dos recursos que você tem, você vai conseguir, ao menos parcialmente desatar nós que a gente discutiu aqui. Que é a história do piano. A tecnologia pode ajudar os jovens a carregar esse piano da economia brasileira. É isso aí. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Jorge Habashi pela participação. Obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!